Moisés e a sarça ardente. Deus chama Moisés para libertar seu povo. Muitos anos se passaram desde que José levou sua família para o Egito. Agora, os descendentes de Jacó, que eram chamados de hebreus ou israelitas, se tornaram um povo muito grande, mas os egípcios passaram a ter medo deles e os fizeram escravos. Eles sofriam muito, eram obrigados a trabalhar duro e não tinham liberdade. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. O nascimento de Moisés. Em meio ao sofrimento, nasceu um bebê especial chamado Moisés. Sua mãe o escondeu por 3 meses para que ele não fosse morto, como o faraó havia ordenado. Quando não foi mais possível escondê-lo, ela o colocou em um cesto e o deixou no rio Nilo. Mas Deus cuidava de Moisés. A filha do faraó encontrou o cesto e decidiu criar o bebê como seu filho. Assim, Moisés cresceu no palácio como um príncipe egípcio, mesmo sendo hebreu. Ele aprendeu a ler, escrever, lutar e liderar. Mas um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés se irritou e acabou machucando o homem. Com medo, fugiu para o deserto de Midian. Moisés no deserto. Lá, Moisés construiu uma nova vida. Casou-se com Zípora, teve filhos e cuidava das ovelhas do seu sogro, Jetro. Ele vivia em paz, mas não sabia que Deus tinha um grande plano para ele. Certo dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça estava em chamas, mas não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo. Foi então que ele ouviu uma voz saindo do meio do fogo. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E continuou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vi o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Por isso, vou libertá-los. E quero que você, Moisés, os lidere. Moisés fica com medo ao ouvir isso. Moisés ficou muito assustado. Ele disse: quem sou eu para libertar o povo do Egito? Mas Deus respondeu: eu estarei com você. Moisés continuou com dúvidas. E se ninguém acreditar em mim? E se perguntarem quem me enviou? Deus disse: diga que eu sou o enviou. Eu sou o que sou. E para que Moisés tivesse confiança, Deus deu a ele 3 sinais milagrosos. O cajado se transformaria em cobra e depois voltaria a ser cajado. A mão de Moisés ficaria com lepra e seria curada imediatamente. A água do rio se transformaria em sangue. Mesmo assim, Moisés disse: mas Senhor, eu não sei falar bem. Deus então respondeu: quem fez a boca do homem? Eu estarei com a sua boca e ensinarei o que dizer. Como Moisés ainda estava inseguro, Deus permitiu que seu irmão Arão fosse com ele para falar ao povo. Moisés obedece ao chamado. Depois disso, Moisés não teve mais desculpas. Ele entendeu que Deus o havia escolhido por um motivo e decidiu obedecer. Com coragem, ele se despediu da família e voltou para o Egito. Lá, junto com Arão, foi falar com o faraó e disse com firmeza: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. O faraó não quis ouvir, mas essa foi apenas a primeira parte da missão. Deus faria muitos milagres para mostrar que ele era o verdadeiro Deus e que ninguém pode impedir o seu plano de libertar o povo. O que aprendemos com Moisés? A história da sarça ardente não é só sobre fogo, mas sobre chamado. Coragem e confiança em Deus. Veja o que podemos aprender. Deus fala com a gente de maneiras especiais. Mesmo com medo, podemos confiar que Deus vai nos ajudar. Deus nos chama para fazer coisas importantes. Quando Deus nos escolhe, Ele também nos capacita. Versículo para memorizar: certamente estarei com você. Conclusão: Moisés era um homem comum, com medos e dúvidas. Mas Deus viu nele algo especial e o chamou para uma missão grandiosa. E mesmo com inseguranças, Moisés obedeceu. Deus também tem planos para você. Ele fala ao nosso coração, nos guia e nos usa para coisas lindas. Seja como Moisés, diga sim ao chamado de Deus. Ele está com você!